Oiê! E no episódio de hoje falaremos sobre a importância do cliente na vida da empresa com o Rafael Lubini. Quer entender melhor o seu cliente? Então fique com a gente que o Inspiração tá no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 8º episódio da segunda temporada do podcast Inspiração. Aqui quem fala é Leandro Rodrigues, ao lado da minha esposa Darlene Rodrigues. Seja Olá, bem-vinda. tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bom, muito bacana, que é encantando e se relacionando com o cliente, com o Rafael Lubini. Rafael Lubini é gestor de marketing da Unidasul Distribuidora de Alimentos S.A., bacharel em comunicação social, especialista em design estratégico, pós-graduado em marketing, estratégia, vendas, marketing, relacionamento e experiência. Tem experiência de 22 anos no mercado de publicidade e marketing, 12 anos atuando na gestão de marketing no varejo alimentar, vencedor do Top Marketing ADVB na categoria varejo, membro do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, praticante do voluntariado social, roqueiro, adora música, natureza, viagens, 45 anos, super bem casado com a Thaís e o pai da Laila. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre uma coisa que a gente gosta muito e é nosso dia a dia. Nós que agradecemos aí. Legal, seja bem-vindo, Rafael. E acho que esse assunto, né, o relacionamento com o cliente, né, um assunto eu acho que é tão atual, né, e ao mesmo tempo a gente sabe o quanto é difícil, né, essa relação da gente ter com o cliente, não só com o cliente externo, né, com o cliente interno também. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, queria escutar um pouquinho da experiência, né, que tu tem junto à Unidasul aí, como que hoje vocês têm aí esse diferencial, né, de encantamento do cliente, né, na rede de vocês. Primeiramente, assim, a gente tem que entender, de fato, assim, qual que é o negócio, né? Porque a gente fala, assim, que dentro da estratégia de marketing, principalmente de comércio, a gente tem o generalista full line ou especialista. Uhum. Qual que é a diferença, de fato, deles, assim, é que um generalista é a larga escala e o especialista é aquilo que o próprio nome diz, né? Uhum. E para isso, quando a gente é especialista numa coisa, né, a gente tem que entender das pessoas. E é isso que tu comenta, né? Que primeiro é entender que público tu quer atingir, né? E que pessoas tu vai botar para atender. Porque isso é uma coisa importante que a gente sempre fala, assim, que além da cultura que tu cria, né? Primeiro tu tem que entender quem é o teu público e tu tem que captar pessoas também, porque a gente é serviço, né? Sim. De fato, a gente faz parte a gente fala comércio, enfim, né? Varejo alimentar, os demais, mas dentro da categoria a gente é serviço, a gente entrega, né? A gente atende pessoas, né? E quando a gente fala da cultura, da questão, principalmente ali da Unidasul, hoje representado pelo próprio Rissul e também o Macromix, né? A gente fala que a gente não é uma rede de lojas, a gente é uma rede de pessoas. Relacionamento. Né? Exatamente, porque primeiro, como eu falei, tem que entender teu público e captar essas pessoas para esse atendimento que tem a ver, de fato. Para conectar. Exatamente, porque é o que eu às vezes eu brinco assim, tu vai ter uma loja que vai vender produtos que tem uma vibe boa, alegre, divertida. Tu tem que contratar pessoas, de fato, a buscar pessoas que tenham esse perfil, que tenham essa aura divertida, alegre. Conversar. Para conversar com a coisa. E para conseguir entregar o que a Exatamente. empresa busca, a proposta, né? que a gente sempre fala, a proposta de valor. O que tu quer entregar para o cliente, né? Então, o nosso negócio, como é serviço, passa muito pelas pessoas. Sim, o tempo todo. O tempo todo, de fato, assim, em relacionamento. E a gente sempre fala, assim, que a questão, por mais... a gente fala da passagem agora, a questão das tecnologias, enfim, agora AI, que está aí, todo mundo falando AI, mas lá no fundo o serviço ainda passa pela questão do atendimento. E é diferente quando tu é atendido, muito bem atendido, né? Por uma pessoa do que pelo
uma inteligência ali artificial que, claro, às vezes facilita, mas é diferente, né? Eu sempre questiono assim, por que apesar de toda a tecnologia que a gente tem, aplicativos e tudo, né? Tu passa, as lotéricas ainda tem fila para pagar conta, cara. Verdade. Primeiro, pela segurança, né? Que tá pagando. Que tá pagando, eu sei. Tô com recibo na mão. Exatamente. Carne e osso, e eu tô conversando com uma pessoa. A gente entende muito. Ainda é uma geração que ainda vai durar muito ainda, né? Então, a gente é diferente ainda. Então, a gente tem duas... A burocracia ainda tá no nosso meio. A gente diz pela imobiliária que a gente trabalha, né? Que a gente tem... Tudo tem que colocar no papel ainda. Por mais que a gente diga que é um acordo verbal... Mas vamos formalizar esse acordo verbal. É o olho no olho. Verdade, é isso aí. O aperto de mão. Exatamente. Formalização. É o entender a necessidade daquele momento. Né? E por mais inteligente que seja uma tecnologia, enfim, cara, o calor humano, o se comprometer. Eu sempre falo que a questão de gerenciamento de marca, na verdade, a criação de marca, ela passa pela confiança, né, pelo comprometimento. Né? Sim. Isso só acontece, né, com pessoas. Né? A gente não consegue transferir ainda a confiança para um ambiente digital, por mais que tenha lá local protegido, coisas assim. Tem gente que ainda fica besteira. Fica procurando lá no Reclame Aqui, enfim, umas coisas assim, né? Mas, e essa questão da troca, de fato, do dia a dia, para mim, é uma das coisas mais importantes que se tem. Né? Até a gente fala de entender como o cliente chega na tua loja. Porque a gente assim, ó, nós mesmos, né? Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente tá com pressa, tem dias que a gente tem mais tempo. Então, a parte do atendimento, de fato, assim, tem que entender um pouquinho. E é no dia a dia, é lá na loja que isso acontece. E eu acho, pensando aqui no mercado, tem muito disso, né? Porque o senhor, ele tem um hábito de ir no mesmo horário do mercado. Ele vai passar na mesma caixa, porque ele gera um relacionamento com aquela caixa. Sim. Ele vai voltar no mesmo horário para terminar a criação do dia anterior, né? Sim. Isso deve acontecer, porque é uma rotina, né? É aquele caminho dele, buscar o pãozinho, passar ali no caixa, trocar aquela piada, aquela brincadeira. E se a caixa não tá, ele pergunta da caixa para supervisora, né? Ele procura aquela caixa. A gente tem vários casos que os clientes, às vezes, não tem uma fila grande, mas o cliente quer passar naquele caixa porque conhece, já brinca. Então, por mais que a gente tenha a questão do treinamento, né? Porque tem que treinar as pessoas e tem que um treinamento constante para desenvolver a própria cultura, de fato, assim, ela tem origem não só no treinamento. Eu acho que tem que ter uma proposta de valor que as pessoas acreditem naquilo e se conectem com aquilo. Isso gera cultura. Que se sintam parte. Né, exato, daquilo. Exato. Mas senão é uma coisa muito mecanizada. É quase robotizada. É quase como tu ligar para um serviço de atendimento e perceber que é uma URA. Sim. E a questão do RISU é um pouco diferente nisso, porque por mais que a gente tenha treinamentos de atendimento, de comportamento, enfim, a gente não deixa morrer aquele tom informal que é da conversa, é o olho no olho, trazer uma sorriso, proximidade. Exatamente. Mas, Rafael, tu comentou que para a empresa, né, no caso vocês têm o perfil de público. Tendo o perfil de público, vocês têm o perfil, né, de quem que vocês vão contratar. Sim. Né? Mas a gente sabe que na contratação ali é tudo muito, né, superficial, né? A gente não tem ideia de como que vai ser no dia a dia realmente. Sobre o encantamento do cliente, a gente tem toda uma estratégia para encantar o cliente externo. Mas dentro para o cliente interno, como que vocês fazem esse encantamento para que ele permaneça, né, com essa vontade de atender bem o cliente, de ter essa troca? Como que cultura da empresa. Isso, para manter a cultura da empresa? Para mim, isso de fato, assim, ele tem muito a ver com a gente fala sobre muito de cultura organizacional, mas eu penso, por mais das coisas que a gente fala sobre o treinamento, sobre os benefícios, né? A gente que atua no comércio, no varejo, tem um problema muito grave, que é de fato assim, os horários. Né? A gente tem principalmente supermercado, assim, é um problema muito sério, por exemplo, trabalhar no sábado, no domingo, feriados. Trabalha muitas horas, enfim, né? Por mais que tenha turnos, né? Sim. Tem essa questão importante, mas
o que eu vejo, assim, por mais que a gente tenha a proposta de que as pessoas, quando elas vão para uma entrevista, elas sabem disso. Tem a questão dos benefícios. Eu acho que tem a ver uma questão também de um contrato de confiança numa empresa sólida, né, de tantos anos, hoje somados à Unidasul, lá do tempo que originou da fusão entre a Comercial Unida e o próprio Unidão aqui da Charlau, são mais de 50 anos de história. Né? Então, mas uma coisa que eu acho importante, por mais que a gente fale sobre treinamento, sobre capacitação, enfim, eu acho que é uma aura que vem de cima, que vem das lideranças, que vem da presidência, que envolve as pessoas. Eu acreditar e isso está muito baseado na questão não só do comprometimento do líder. Né, do líder. Exatamente. Ele permeia a organização como um todo. Estar presente, estar junto. Sempre, sempre. E muito baseado no respeito. Eu acho que essa palavra, respeito, a confiança, sabe? Por exemplo, a gente tem o nosso presidente, né, ele ocupa um cargo assim de extrema relevância, inclusive no Brasil. Mas ele trata desde um banqueiro ou por exemplo, um presidente de uma multinacional tipo Mondelez, né? Ele trata da mesma forma um cara que está varrendo, varrendo lá o chão do CD. É os valores. É os valores. Da empresa, missão. Porque são pessoas, as pessoas são todas iguais, né? Exato, exato. E lá no fundo, assim, por mais que a gente saiba que tem algum problema, alguma coisa, antes de atuar no problema, entender o porquê aquilo está acontecendo, sabe? Muita conversa, muita compreensão, né? Agora, inclusive nesses momentos que a gente passou agora, nessa catástrofe climática que a gente teve uma prova muito grande disso que eu estou falando. Que é realmente assim, a gente teve mais de 1.100 colaboradores que perderam tudo, completamente tudo, né? No universo de 7.000, 8.000 colaboradores, fora aqueles que foram atingidos. Foi bem atingido, assim, mas assim, questão, tanto que quando a gente startou o gerenciamento de crise, de fato, lá, a principal missão nossa, né, se vocês resgatarem lá, todo o que a gente comunicou, enfim, era cuidar das pessoas. Primeiro, cuida das pessoas. E nesse momento foi o momento de realmente colocar em prova, em xeque, né, tudo que a gente acredita. E o cuidar das pessoas, de fato, passa por isso. Eu acredito piamente assim que para tu atender o teu atendente, atender teu cliente final bem, ele tem que estar sendo bem atendido. Mesmo com a questão do que eu falei do contrato de trabalho, dos benefícios que ele tem, mas assim, a compreensão. Né? Sim. Porque isso transmite, isso E até porque eu acho que nesse né? momento muitas pessoas mesmo que essas pessoas foram atingidas de alguma forma, durante um período ali não tinha muito o que ser feito. Né? Então, na realidade, eu acredito que, não sei se aconteceu, mas muitas pessoas mesmo, estando atingidas, continuaram trabalhando. Aí é o papel do líder. Né, para conseguir manter nesses momentos, para conseguir manter ali tudo funcionando, né? Firme. Porque a empresa também estava passando por uma situação dessa. Precisava dele também, que precisa né? das pessoas, claro. né? Mas aí entra um pouco do papel do líder, das lideranças. Né? E aí eu acho que também colocou em prova como que o funcionário, como que o colaborador também vê a empresa. Claro que sim. Né? Porque daí se ele também se propôs a não, estamos juntos nesse momento, né? Eu acho que o vínculo também acaba ficando maior. Mas primeiro, o que eu vejo assim, primeiro ele sentir que a empresa está do lado dele. Sim. Primeiro é isso. Eu tive funcionários, né, que eles assim, eu não vou citar nomes aqui, né, mas eles não imaginavam, né, inclusive funcionários novos que recém estavam entrando, tinha uma funcionária que entrou no outro dia, deu todo aquele problema. Estava no contrato. Né? E assim, teoricamente, assim, em outras empresas que ela passou, ela pensando assim, não existe mais, ou perdeu o emprego, enfim. E tudo que a gente prestou, assim, ela ficou comovida, assim, porque ela não imaginava. Né? Sim. E ela, digamos assim, ela renovou e ela disse assim, não, cara, quando eu precisei, vocês estavam do meu lado
e podem contar comigo para o que deve é. Eu acho Duplicou a que é vontade isso. de estar ali, né? É isso que eu falo de entender as pessoas também, entender que todas são diferentes, né? Inclusive o cliente é diferente, né? Sim. Sim. Né? Mas, assim, eu acho que o primeiro passo é realmente, né, o funcionário sentir que a empresa está do lado dele. E ambos Sim. têm o mesmo objetivo. Segurança, né? Eu acho que para ambos os Crescer lados. juntos. Crescer juntos. Eu acho que foi uma experiência que é uma catástrofe que aconteceu, mas que a gente sempre tenta enxergar o lado, né? Tem que tirar os aprendizados, Isso, né, o das que a coisas gente ruins e as aprendeu boas. ali com a situação. Então, eu acho que o relacionamento se fortaleceu, né? A gente conseguiu ver que a união faz a força realmente, né? Então, eu acho que foi uma experiência aí que a gente passou que com certeza quem conseguiu, tá conseguindo sair, vai sair muito melhor, né? Vai, com certeza. Mas falando ali da parte de colaboradores ainda, tu comentou que vocês têm uma forma de um perfil, né? Que hoje vocês gostam de contratar pessoas acima dos 50 anos. Sim. Né? Se tu puder contar, até quando tu comentou, eu fiquei pensando, porque eu acho que realmente são perfis diferentes, né? E por que hoje vocês tomaram essa decisão de olhar para essas pessoas aí acima de 50 para mais? Na verdade, assim, eu tenho vários pontos sobre esse assunto, que, na verdade, um deles é a dificuldade que a gente tem de contratação hoje, né? E não é só contratação, mas também o turnover, né? Quanto tempo essa pessoa fica contigo. Porque daí tu tenta, assim, desenvolver ela, né? Faz a integração, faz todos os treinamentos, enfim, e daqui a pouco... Custa também, né? Custo, exatamente, tempo, né? Engajamento. Eu vejo que essa questão do 50 a mais, ele passa por isso também, mas passa dependendo do serviço que tu te entrega. Sim. Né? Mesmo no próprio dentro de um supermercado, que no caso do Rissul, né? Dependendo lá dentro da área que a gente tem essa vaga, talvez esse perfil se encaixe ou não. Ele está muito atrelado, no meu ponto de vista, assim, à questão de contato com pessoas. Mas 50 anos é jovem. Claro que hoje é. Hoje em dia... Digo eu, né? Eu tô perto. Né? Mas ele está muito atrelado na questão do que eu falo sobre a questão do encantamento do cliente também, de ouvir. Sim, são pessoas mais pacientes. O estágio de atenção, a paciência. Um ponto bem importante, de fato, assim, é querer ajudar. Né? É querer ajudar, estar pronto, aberto para ajudar. Tem mais paciência. Paciência é uma palavra-chave. Eu acho que para a gente atender no atendimento do cliente, né? Que nem tu diz, a empresa pode vender qualquer coisa, mas é relacionamento primeiro, né? Tu tem que ter um bom relacionamento, então... Pra ti, como as coisas mudam 10 anos atrás, mais de 50, não conseguia emprego. Não conseguia. Tinha que ser jovem. Não conseguia. Hoje, nós mesmos já começamos a olhar diferente para quem tem mais, porque consegue atender, porque a gente também é prestador de serviço. Acaba tendo mais responsabilidade. E é um mercado de trabalho aberto. Muito. É mais franco contigo. Também se tem algum problema, é mais fácil de resolver. Ele não sai porta fora, ele conversa, ele é paciente. Tem uma questão de maturidade também, da relação, do relacionamento. Para não passar por aquilo que tu falou, de treinar, tu qualificar, passar por tudo aquilo e em 3 meses a pessoa às vezes não aparece mais. Às vezes nem isso. Tu nem sabe. Às vezes nem isso. Eles têm muita pressa hoje, são contratados e querem a cadeira de gerente, sei lá o quê. Eu lembrei de a gente vai conversando, a gente vai lembrando de alguns episódios, né? Eu lembro que uma vez eu tinha uma vaga lá no marketing mesmo, né? Cara, uma vaga bem inicial de assistente de marketing, né? E eu entrevistei uma menina, assim, a gente tem o processo de seleção primeiro feito pelo RH, passa por um crivo de 2 instâncias lá, até chegar na gestão, né? E aí já tinha selecionado 3, 4 pessoas que eu ia conversar. E nessa oportunidade, uma delas, ela me perguntou, a gente mal se conhecia, né? A gente se apresentou e ela largou já de prontidão na entrada, assim, o que eu preciso fazer, né, para chegar no teu posto? Te matar? Eu falei, sim, obrigado. Que perigo, né? Mas isso explica um pouco, assim, essa ansiedade que tu comentou, da pressa,
né, de chegar, né? E às vezes pular as etapas, eles né? querem pular etapa. E se Exato. não chega num tempo rápido, eles desistem. Exato, desistem, né? Mas isso que eu vejo, assim, que é também um diferenciador entre as gerações. Uhum. Né? Essa geração dos 50 a mais, ela é mais pacienciosa, né? Quanto a isso também, de passar esses degraus, essas escadinhas que a gente tem que passar, né? Quando eu falo até para os meus colegas lá, Sim. do que desses 22 anos, o que eu passei, como Pra chegar eles ali, não né? acreditam. É. Eles não acreditam, eles até chamam de a gente meio de louco, né? E te dizer que a gente passou 17 anos para chegar onde a gente tá e o Olhar tem 7, então a gente tá 23, 24 anos na caminhada. E aí o pessoal pensa assim, bah, como foi rápido, né? É. Né? Mas é o legado que a gente deixa, né? É verdade. O legado que a gente constrói, às vezes Só é bom quem fazer viu essas sabe. reflexões, assim, de tu realmente, assim, porque hoje o dia a dia é muito corrido, né? Eu chamo do roller compressor, ainda mais trabalhando em varejo, que cada dia é um dia diferente, diferente. acontece coisas diferentes. Aham. Eu falo que o supermercado é uma loja viva, por mais que tu tenha treinamento, por mais que tu tenha estratégia, Uhum. às vezes é meio que se vira nos 30. É verdade. Não só lá, porque a gente vê como é que é o tumulto. Porque tu vai no mercado, às vezes, dia 5, dia 30, olha, dia 20, tem uns dias que. E a sexta-feira, às 6 horas da tarde. Verdade. Aham. E Chuvosa aí? ainda. Chuvosa ainda, né? Tudo que tu estrategou, tudo que tu treinou, às vezes vai por água vai abaixo. por água abaixo, né? Tem que ser na mão de obra mesmo. Vambora, né? Eu acho que outro benefício também é a questão do querer estabilidade, né? Uhum. Porque eu acho que para a empresa que investe no colaborador, ele investe em treinamento, e então ele realmente aposta naquela pessoa, Sim. né? E se não tem estabilidade, de que adianta, né? A gente fica sempre ali buscando e muitas vezes é um desafio. É um desafio. E acaba, muitas vezes, afetando no atendimento, né? Porque tu Sim. não tem as pessoas Sim. capacitadas. Sim, sim. Então, acho que é uma dica bem legal. E realmente, acho que esse olhar é bacana mesmo para conseguir. De que forma a gente consegue encaixar, então. Achei... Exatamente. Tudo passa pelo perfil. Né? É. E por mais que a gente fale sobre essa questão da mão de obra, do serviço com pessoas com um pouco mais de idade, Sim. né? Uhum. Mas a gente também tem que entender que o futuro está na nova geração. Sim. Como a gente vai achar essa sinergia Entre os dois. né, entre os dois? Eu acho que esse é o grande desafio do que nós estamos vivendo hoje, de Sim. fato, né? E aí eu acho que entra um pouco do marketing, né? Da estratégia, que hoje eu acho que essa nova geração está muito atrelada também a redes sociais. Sim. Né? Então, do que para algumas pessoas, para o cliente que vai na loja, né? A pessoa, é a conversa, é tu criar o relacionamento. Sim. Agora, essa nova geração, às vezes, nem quer ir no mercado, né? Tem aí iFood, tem 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 do mercado, iFood. então ele não quer ser Aplicativo. atendido. E com isso a gente precisa também encantar o cliente no formato digital, Sim. né? Então hoje, qual a estratégia que o Unidasul aí tem para conseguir encantar esse cliente através das redes sociais? A gente depende bastante, assim, até uma pesquisa que saiu agora, né, que a gente fez com os clientes, tanto de Rissul quanto Macromix, todo mundo fala bastante do ambiente digital. Uhum. Mas lá no fundo, elas querem comprar na loja ainda. Sim. É o que mostrou, assim, tem muitas pessoas abertas a experimentar. Uhum. Sim. Mas o que elas falam? Eu quero olhar, eu quero ver, mas ainda eu prefiro ir lá na loja. Uhum. Porque o que a gente fala bastante sobre a diferença... Claro que a gente tem que entender, o que eu falei lá no início, né? Qual que é o nicho de mercado? Porque o supermercado, a gente fala que a gente trabalha com itens de alto envolvimento. Por exemplo, Coca-Cola, ou mesmo essa água, né? Uhum. Qualquer lugar, a água vai ser igual. Tem água. Uhum. Mas quando a gente fala sobre produtos de alto envolvimento, que é o quê? O pão, os hortifrutigranjeiros, a própria carne, as pessoas querem ir lá no supermercado ver. É diferente. Por mais excelente que tu tenha o serviço, por exemplo, do delivery, do e-commerce, né? Ou até agora as lojas autônomas, né? Os lockers em condomínios, que tu compra e recebe num locker dentro do condomínio, né? Tem certas coisas que os clientes ainda preferem ir lá na loja. Por quê?
A gente até estudou isso, né? Uhum. E a gente chegou na conclusão que existem esses itens, alto envolvimento e baixo envolvimento. Mas é perecível, não perecível? Isso. E como é que, por exemplo, um mamão? E por Mamão papaya é. lá, como é que tu vai escolher? Eu gosto do mamão mais madurinho. Aí tá. Exatamente. Aham. Esse é o E ponto. tem gente que Como, quer verde. daí vai me esse é o chegar ponto. um mamão verde. Esse eu é não o vou ponto. conseguir. Esse é o Eu ponto. comprei pra... Porque a lógica do e-commerce é o seguinte: tu entrega para o teu cliente de e-commerce o melhor produto. Depende. Eu vou dar um exemplo, né? A gente teve uma compra inclusive gerou até um saque, né? Sobre a picanha. Uhum. Uhum. O cliente comprou uma picanha lá, claro que é tudo tem o peso padrão, né? Sim. Isso é uma diferença também a considerar no e-commerce, porque tem que padronizar tudo no e-commerce, né? Sim. E tem pessoas que, por exemplo, querem lá um cacho de banana com 3 bananas. Uhum. Já teve clientes lá que pediram 2 fatias de presunto, né? Lá no balcão. Sim. Né? Uhum. Então tem essas particularidades. Esse é o primeiro desafio. Mas por mais, a regra é o melhor produto entrega para o e-commerce. Mas não é esse o ponto. É exatamente o que tu acabou de comentar. Esse caso da picanha, até o cliente no saque ele comentou, né? Não, a picanha estava maravilhosa, mas se eu fosse escolher, eu pegaria com um pouquinho de gordura. Uhum. E não como veio. Visão é diferente. Daí a própria maçã, a própria banana, eu pegaria. O pãozinho, Uhum. né? Um O que é nosso mais- cacetinho, Aham. eu pegaria um pouco mais escurinho, mais escurinho, branquinho. sabe? A gente chama isso de adjetivos de e-commerce. Isso é Uhum. bem Adjetivos. difícil. Sim. É bem difícil de atingir. Uhum. E aí, por esses motivos que ainda, se você parar para pensar, o e-commerce de varejo alimentar, de supermercado, não evoluiu cresce. ainda. Uhum. Não cresce muito. Ele Ele tem uma participação, TV, né? ele tem uma participação ali de 3,4%, 4%, nossa, 5% é o céu. Né? Por quê? Porque existe esse movimento, esses itens de alto envolvimento que ainda a tecnologia não conseguiu entregar como o cliente lá na loja, ele próprio escolhendo. Mas vocês pensam em alguma estratégia para tentar mudar? Porque ao mesmo tempo que ainda tem cliente que quer ir, a praticidade, né, de tu fazer uma Sim. solicitação pelo Sim. aplicativo ali, Sim. né, o tempo, né, Sim. que todo mundo hoje vive Sim. numa correria louca, então não sei se tem alguma Tem, estratégia claro que para tentar aumentar aí Claro que esses tem. números. É que tem coisas assim, ó, por exemplo, e-commerce, a gente fala sobre público, a gente imagina uma pizza. Né? Uhum. Tem clientes que detestam ir no supermercado. Uhum. Tem clientes que é perder tempo ir no supermercado. Eu gosto de ir sozinha com ele, não é legal. Então, assim, a gente tem que entender que alguns clientes, eles vão preferir ir no e-commerce e outros que não vão preferir. E vai ter um outro nicho que vai comprar algumas coisas corriqueiras no e-commerce, por exemplo, material de limpeza, essas coisas grossas que a gente chama do grocery, né? Que pode vir do jeito que vir, tá tudo bem. Que é pela Tá tudo marca, certo. tu não tem. Mas o dia a dia lá do pão, né, dos frios, ele prefere ainda ir lá na loja passar rapidinho. E também acaba diminuindo o tempo, né? Claro, tu compra o grosso ali. Então, assim, na verdade, a estratégia do e-commerce, de fato, assim, a gente tem que entender dentro tem do linhas marketing, diferentes, tem né? linhas diferentes, e é atender um público nichado. Né? Um público nichado, que vai preferir não ir na loja e, ao mesmo tempo, talvez ele compre alguns itens no teu e-commerce e outros ele prefira ir na. Isso tem tudo uma entrega de praticidade, de fato. Conveniência e praticidade. Né? Que a gente tem que estar atento a isso também. Né? Mas o e-commerce, de fato, a gente está engatinhando agora, mas a gente tem que estar, sim, dentro do e-commerce. A gente fala das gerações, a próxima geração não sabe da onde veio o bife que está na bandejinha. Não sabe, não duvido. Da onde foi plantado o alface, como é que é feito, né? É diferente. Exatamente. Então, mas eu acho que são linhas diferentes mesmo, como tu disse. Ele não conhece o supermercado. Né? Ele não conhece o supermercado. A gente já estudou isso, inclusive, principalmente para os 22 abaixo, ir no supermercado, para nós é uma questão de sobrevivência. Eu chamo que o supermercado, de fato, é a caça do homem moderno. Né? Mas para ele, ir no supermercado é perder tempo. E como a gente sentiu agora com o pessoal, com esse negócio das enchentes, de ir no supermercado, ver ele vazio, dava um frio na barriga.
Dizer assim, tá, o que eu vou comer amanhã, né? A gente Exato. não sabia o A que, gente que teve ali ia no sul do acontecer, Rio né? Branco e a gente viu Sim, foi difícil, né? as É. coisas assim, faltando nas prateleiras e não quis passar nada da prateleira, mas a gente sentia por dentro assim, e aí, não vai vir mais? Tudo Mas fechado? tu sabe que essa parte em particular, ela tem duas causas. De fato, a gente teve problemas no Claro. abastecimento, mas também, eu não sei se vocês vão lembrar da greve dos caminhoneiros, que foi o mesmo efeito. Parece Sim. que no caos as Quando eles pessoas se pararam mesmo. apavoram e começam a comprar Ah, de coisas qualidade. sem necessidade. Uhum. Né? Essa parte que eu vejo assim, o que contrapondo o que tu disse no início, né, que tem assim, a gente tem que sempre vangloriar as coisas, mas eu acho que nesse ponto ainda as pessoas aflora o individualismo. Uhum. Ah, Bate sim. o desespero, Vou né? vou Exato, cuidar do meu. exato, exato. Diferente assim, eu até eu fui comprar água porque a gente ficou, se não me falha a memória, uns 4, 5 dias sem água. Sim. Tem pessoas que ficaram muito mais. Sim. Enfim, né? Em vez de tu comprar só o que tu precisava, tinha gente comprando assim, ó, Já estocava. estocava. Né? Mas acho que esses Deve poucos estar com água não até podem. hoje. Não podem, né? Não podem sobrepor, né? Sim. O que a gente Sim. viu, né? Com tudo isso, né? Sim, voltando um pouquinho ali na questão do marketing digital. Hoje a gente vê que é importante a gente estar presente, mas é muito importante a gente ter a participação também, né? Sim. Do cliente. Eu acho que o feedback, eu acho que é a forma melhor de promover qualquer empresa, né? É a contrapartida. Hoje vocês têm alguma estratégia para tentar fazer com que esse cliente também que seja uma troca, né? Uma Sim. via de mão dupla? Sim, claro que sim. A gente chama que, na verdade, as redes sociais é exatamente isso. É uma rede social. Uhum. Troca. Sim, troca. Troca. Né? Muitas marcas, na verdade, se posicionam assim, só entregam conteúdo. Sim. Uhum. Né? Mas eu vejo assim que, de fato, as redes, tanto o Facebook, que foi o precursor, agora a gente está no TikTok, enfim, né? É uma fonte de conversa e de relacionamento também. Uhum. Né? Eu lembro assim que a gente fez uma virada de chave quando a gente entendeu que as redes sociais é uma conversa através do meio digital. Uhum. Uhum. Esse é o ponto para mim das redes sociais, né? Tanto que no Brasil é tão alavancada por quê? Né? Perto de outros países, Sim. enfim, né? Inclusive dos Estados Unidos, onde nasceu, né? O Facebook. De fato, assim, é que as pessoas elas querem se relacionar com marcas humanizadas. Uhum. O que é uma marca humanizada de fato? Assim, uma marca que escuta, Uhum. que entende, que devolve, que conversa, se relaciona. Eu sempre falo assim que marca é marcas que a gente deixa nas pessoas. Boa. Seja elas presencial ou digitalmente. Sim. Né? E a gente entende que, de fato, dentro do relacionamento, da estratégia que a gente tem, né? O digital, né? E a gente não compreende só o digital como redes sociais. O próprio Sim. WhatsApp, os canais de comunicação, enfim, nesse ambiente aplicativo, enfim, né? É um meio. Uhum. O meio que tua proposta de valor, ela tem que permear também. Sim. Né? Senão não transfere credibilidade e Sim. realidade, né? Porque a gente fala que no marketing a gente cria expectativa. Aham. Né? E a gente tem que, na verdade, tangibilizar isso. De Sim. que forma tangibiliza? Então, tem que estar conectado. E Uhum. para mim, redes sociais é um meio. Tem que ter Uhum. troca. Né? É uma fonte também, assim, absurda de informação. Sim. De feedback. Muito, né? Muito. No comentário, alguma coisa ali. Às vezes, assim, tem certos casos, assim, que eu nem olho o conteúdo, mas olho, na verdade, os A comentários. interação. A gente fala de engajamento. Aham. Quanto aquele conteúdo que tu tá colocando tem engajamento ou não do que tu tá disponibilizando para o teu cliente. E conversar, de fato, com ele, né? A gente tem uma equipe, Respondê-lo. claro, a gente tem uma equipe que a gente chama do marketing 3.0, Ah, que não é saque, tá? Ela tá ali 24 horas vendo a performance, todo o conteúdo que a gente posta e respondendo
as pessoas. Eu lembro que muitas vezes lá, 2013, 2014, quando a gente estava começando com esse boom, né? Teve até gente que me questionou, cara, por que tu tá fazendo isso nas redes sociais do Rissul, né? Respondendo as pessoas que dão bom dia. Tu responde com bom dia. Exato. Mas a gente vê, tem algumas marcas, acho que Burger King, Netflix, Globoplay, que dependendo Samsung, da aham. situação, eles respondem, tipo, Sim. pra trazer um engajamento realmente, né? Tipo assim, eu tô vendo, né? Sim, mas exato. E assim, só que tem uma questão que eu vejo que às vezes eles são seletivos no que convém. Eu acho que não. Uhum. Tem que responder as coisas boas, tem que Uhum. responder as coisas ruins. Sim. Né? A gente tem ali dentro, como eu falei, um time que está vendo isso 24 horas, né? Tanto do Rissul quanto do Macronomics. Uhum. E dependendo da situação, né? Aquilo, a equipe gera, aí sim. Se elas não conseguem resolver, a gente chama que eles têm um score, né? Até onde eles interagem Uhum. com as pessoas. Depois de um certo nível, isso pode passar a virar porque senão também saque. vai Exatamente. muita troca, né? A gente tem que entender, ele também tem situações que são boas, tem situações Sim. que não são tão boas, sim. e aí passa por uma questão de feeling também, a gente conseguir administrar essas coisas, né? Uhum. E com isso eu acho que também e até, entra... desculpa, mas ainda que a internet é um campo que eu falo assim, sem limite, é diferente. Sem limite, a gente tá né? aqui na frente, a gente até se... Sabe de onde vai, né? Tem um cuidado, cuidado, né? que na internet muitas vezes a gente Não não tem tem, limite, né? E com isso eu acho que entra aquela coisa de realmente as pessoas não tem muito filtro, né? As pessoas muitas vezes, se não acontece uma situação, né? Já vai para as redes sociais também fazer alguma reclamação, sim. né? E eu acho que antigamente a gente sempre falava que o cliente tem sempre razão. Uhum. Né, eu acredito que hoje isso mudou um pouco, né? É. O que tu me diz hoje? O cliente tem sempre razão? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acredito, de fato, assim, que tem um certo limite das coisas, né? Tanto que quando tu tem esse alto engajamento e essa fidelização que todo mundo procura, que é baseado muito na experiência de loja, experiência com as pessoas, tem clientes que, dependendo, eu falo que a gente tem que demitir. Né? Demitir o cliente, de fato, ele não tem conexão com a tua proposta, com o serviço que tu está entregando, né? Com os teus valores, de fato, que a gente iniciou lá. Né? Porque tudo é baseado no relacionamento, assim, um contrato de compra e venda, de fato, é o que a gente faz, entre aspas. Né? Porque... eu sempre tava vindo para cá e tava pensando na questão de quando eu vou numa loja de roupa, né? Cara, tem clientes que querem, são objetivos e querem comprar a calça. Sim. E aí vem um vendedor que quer o famoso cinto e a meia. E a camisa. Cara, tem que entender. Sim. Tem que entender, tem que sentir. Né? E eu acho que o entendimento hoje, por mais... A gente acha que entendendo o cliente, a gente às vezes entende... que o entendimento do cliente é aquele. Realmente não vai bater com os valores, né? Que nem tu disse, da empresa. Claro. E tá tudo certo também, né? E tá tudo certo. Porque tem conexão, assim, como eu falei lá no início, do qual o produto para quem tu vai vender. A própria loja, né? Esses tempos atrás, o fato de demitir não é uma briga, tá? Sim. É escolha. Sim, é escolha. De trabalhar ou não trabalhar. É escolha, exato. Esses tempos atrás eu me dei conta, assim, que eu entrei... agora, com 45 anos, numa loja, e eu não consegui comprar o que eu queria. Mas não era culpa da loja. Tu não te identificou? Não me identifiquei. Eu me senti assim, ó... A palavra não é constrangido, né? Mas não estava bem lá dentro. Sim. E aí saí sem comprar Mas o que eu queria. De comprar. Claro, eu precisava, né? Precisava, e era uma calça, Mas tu não te bem pelo produto ou pela formato que eles te atenderam? De fato, assim, ó, é uma loja que me atendeu por muito tempo e ela tem um jeito, ela tem um estilo de loja, ela tem uma organização de loja, né? Ela tem o som para um certo público, que não sou mais eu. Então, quando eu entrei lá com aquela memória, aquela memória lá de trás, né? Não bateu mais. Não bateu mais.
E é isso que eu falo. Uhum. A questão de demitir o cliente, ele tem um certo... O cara tem que fazer escolhas. Uhum. Como a gente falou lá, na questão no início lá da loja especialista, tem que entender que talvez tu não consiga atender todo mundo. Sim. Tu não consiga atender todo mundo. Uhum. Ou se tu vai tentar, em algum momento tu vai se atrapalhar. Uhum. Né? Não tem problema. Porque as pessoas são diferentes. E vai mudando também, acho que em Vai qualquer mudando de relacionamento, tempos, o seja comportamento com das cliente, pessoas. com amizade, sim. com todo... O comportamento das pessoas muda. Se não for sempre na mesma linha ou, tipo, né, vai mudando, vai se atualizando, vou me atualizando também, vai chegar uma hora que não vai ter a conexão, Não vai perpetuar. né? Às Exatamente. vezes Não vai mesmo perpetuar. vai embora e Vai embora. Tu disse, Exatamente. não é mais pra mim, né? Vou procurar a loja do lado. Exato, não me adaptei exato, mais exato. aqui. Então, esse demitir o cliente, na verdade, é entender que tu não vai conseguir atender todo mundo. E tem um limite também. Inclusive nos problemas, né? Sim, Ah, e sim. isso a gente não vai conseguir atender né, todos os clientes, mas a gente acredito que a gente sempre busca tenta atender o máximo de pessoas possíveis, né? E eu acho que isso também se faz no quem tu vai ter na tua equipe, né? Então, por exemplo, hoje os 50 mais. Por algum motivo é importante ter os 50 mais, mas também é importante ter, né, entender os tipos de gerações. Eu acredito trabalhar também com todos os tipos. Né? Ter o equilíbrio, tanto com os colaboradores, né, quanto com os funcionários. Eu acredito, com os colaboradores, tanto com os clientes. Então, acho que é importante ter, né, essa troca para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis. Claro que sim. Nesse ponto, né, quando a gente fala sobre gerações e sobre uma parcela grande de clientes, assim, a gente também, quando fala assim, não pode se dar o luxo de parar no tempo. Né? Porque como essa loja, né, de fato, assim, as pessoas mudam. Pode ter certeza que, por exemplo, inclusive essa crise climática que a gente viveu, teve uma mudança de comportamento. A própria pandemia, né? Eu tenho amigos que têm negócios, por exemplo, de gastronomia, né? A gente mudou, cara. Sim. Né? A gente está mais em casa. Né? A gente ficou habituado a estar em casa. Exato, pandemia, e continuou. Né? Algumas pessoas retomaram o cotidiano de sair, mas muitas pessoas não. Né? Então a gente muda de fato. E acho que os negócios, as marcas têm que mudar também. Tem que se adaptando, né? Tanto que falam agora, né, que o analfabeto do futuro, um tempo atrás se falava sobre a questão do digital, né? Sim. Né? O analfabeto do futuro agora que não sabe de prompts, né? Que é realmente conversar com a inteligência artificial para se ter as respostas, né? E sobre esse assunto, eu acho importante destacar que todo mundo fala sobre a inteligência artificial, mas na verdade, assim, tem que entender qual é o teu produto e como tu vai usar. Até hoje ninguém me respondeu de fato, assim, vê esse boom da inteligência artificial e tudo mais, tá? Mas no nosso serviço, que é de gente para gente, gente que atende gente, como é que a gente vai usar isso de forma? Mas hoje já tem as tecnologias, né? Eu acho que aí estão presentes e hoje já tem nos mercados, né? Eu não sei como é que se chama os caixas... Caixa eletrônico. Caixa eletrônico, seria assim. Não, self-checkout. Self-checkout. Isso aí. Eu tô adorando ele. E eu acho já legal. Tem gente que não. Mas o que eu vejo é que as pessoas estão se aventurando. Sim. Que às vezes é para ser um negócio rápido. Mas daí tem aquele senhor que vê e ele quer ter aquela experiência. Claro, ele quer aprender. Né? E ele quer aprender. Mas eu também gosto de usar, mas é quando eu tenho poucas compras. Quando eu tenho muitas compras, eu já me dá uma preguiça. A gente fala sobre o momento de compra. Qual que é o teu objetivo de compra? Né? Uma compra mais passada, até o dia é diferente. É diferente. No sábado, no domingo, numa sexta-feira, a gente falou. Batida, né? Exatamente. E essa questão do self-checkout, de fato, assim, eu comparo muito com o estacionamento e a compra de ingresso para cinema. Lembra como era? Né? A gente tinha que parar naquelas filas gigantes, de fato, assim. E hoje não tem mais. Hoje é Então a gente vai se habituando. Até a gente foi no cinema ver o Divertidamente 2. E a gente comprou com antecedência. Pela internet, eu também. Pela internet. Mas a gente viu que ainda tem pessoas que param na fila e que não conseguiram assistir o filme porque não vou ir no cinema, vou ir até o guichê comprar. E não conseguiu. E existe uma adaptação.
Existe, eu penso assim, e de fato, assim, a questão da tecnologia ela é muito boa, mas qual o nível de acesso que a gente tem, qual o nível de experiência que a gente tem. Uhum. Por exemplo, assim, uma coisa simples, pagar a tua compra de supermercado com Pix. Sim. Uhum. Quer coisa mais simples? Não tanto. Né? É. Porque aí depende uma série de coisas. A própria o checkout, a internet do cliente. Sim. Uhum. Né? O Pix não é tão rápido como o débito ou Exato, crédito. exato. Eu tenho preguiça. Quando as É. vezes, paga Pix, eu disse, vai no débito. É. Porque daí Porque é só tem que abrir o encostar a tela, aplicativo, tem Exato. aplicativo, entrar é. no banco. E querendo ou não, tem aqui, nós estamos pegando bastante questão de gerações, né? Uhum. Mas essa gurizada tira de letra, mas como for um senhor de Precisa do idade. Pix na mão. Né? Ele demora. Demora. E a gente tem que entender também, inclusive o que eu falo, não é só a gente entender o tempo do cliente. O outro cliente que está na fila entender o tempo dele, que hoje é uma falta de paciência terrível, Total. É. E como tá essa experiência desses caixas? Super boa. Boa. A gente gosta Super muito de boa, usar. super boa. Mas depende, assim, muito do perfil do cliente, né? A gente tem lojas, tem só de Rissul, são 35 e mais 13 de Macromix, assim, a gente vê que regiões respondem mais e regiões respondem menos, dependendo do cliente, né? Dependendo do formato da loja, se é uma loja maior, né? Sim. Aí a pessoa vai comprar mais e aí já prefere o caixa. Sim. Uma compra mais rápida, mais prática, enfim, já prefere o self-checkout. Porque quando é mais compras também tem coisas que não passa, né, checkout. Self-checkout. Ele não passa um vinho, uma coisa Sim. na Porque balança. daí tem que solicitar que tem. É uma questão de legislação, né? Bebida alcoólica precisa eu vi. autorização, né? Para a questão de menor de idade, né? Sim, tá Mas certo. eu vejo, assim, ó, a questão da automação de loja é um futuro, talvez não tão próximo, mas ele tá sendo ali, visto. Em setores, assim, né? Até para vocês saberem, já, o self-checkout nas lojas europeias já existia em 2012. Imagina. Nós estamos em 2024, nós estamos começando a botar isso ainda. A gente vai ter algumas coisas que vai ser eletrônica, IA, mas ainda vai manter. Acho que nós que trabalhamos com o público, que nem tu falou, vai acabar a gente ainda trabalhando direto com o público, mas algumas coisas vão nos ajudar. Isso. Eu falo da IA, ela, no meu ponto de vista, assim, a gente já aplica ela de fato no nosso negócio, né? Sim. Ela, quando tu trabalha com dados, né? A geração de dados que a gente fala, entender o consumidor, né? Imagina, a gente tem ali no Rissul, por mês, passam mais de 2.800.000 pessoas. É gente, né? É muito dado. Como é que tu vai tratar humanamente esses dados? Não. Aí entra a inteligência artificial para te ajudar nisso. Mas lá na loja, é as pessoas. Eu acho que a retaguarda, os processos, tudo que tu pode automatizar, usa IA. Show. Usa IA. Para tu ganhar escala, ganhar volume, alavancar teu negócio. Deixa as pessoas atendendo, deixa as pessoas pensando e criando coisas novas. Boa, muito boa. Legal. E nessa parte de entendimento do cliente, tu disse que em algumas lojas dão certo self-checkout, outras nem tanto. Eu acho que é entender realmente a região, o entorno, né, e o público, né? E hoje a gente vê que o Rissul, ele tem lojas com formatos diferentes em localidades diferentes, né? Por que isso? Justamente para entregar uma loja ideal para aquela localidade. Por exemplo, até a nível de pessoas, né, é diferente, porque a gente tenta, né, procura sempre contratar funcionários da localidade, locais, porque falam a mesma língua. Com certeza, conhece o público, né? Exatamente. Tanto que tem lojas, a gente até aparece em pesquisa que as pessoas se conhecem pelo nome. Sim. Tem são lojas. Exato. Uma conversa franca, né, intimista. Sim. Né? Então ali realmente isso aflora a questão da fidelização que a gente tem, cara. Porque muitas vezes o cliente não consegue tangibilizar. Por que eu gosto de ir lá naquela loja? É uma soma de várias coisinhas. Praticidade, como é, né? Em primeiro lugar, a gente viu agora em pesquisa assim, que como é importante a localização da tua loja. Aonde ela é. Se é fácil ou não chegar. No caso do supermercado, as vias de acesso. Sim, né? Se tu vem de carro, se tu vem a pé, se tu vem de ônibus, se tu vem de Uber hoje, né? Ou se tu não vem na loja, né? No caso do e-commerce, no delivery. Né? Você está muito longe,
para mim me deslocar até a tua loja. Então passa pela localização, mas passa pela estrutura também. Né? Uma loja grande, uma loja pequena, a gente tem lojas em Porto Alegre, por exemplo, perto de centros comerciais, que ela é voltada para o single, que a gente fala, não é para comprar rancho, é para compra pequena. Tem um serviço diferenciado na padaria, no grill, que oferece pratos prontos. Tem lá meio-dia da fila para comprar produtos para o almoço, para o lanche da tarde. Porque vê que se focar no rancho, não vai vender. Não vai vender. Então tem que entender muito o local onde tu vai. Tanto a questão da acessibilidade, né, que eu falei da localização, mas quem tá ali? Quem tu vai atender? Né? E como que vocês conseguem buscar esses... Como que... Pesquisa. Mas pesquisa. Através de internet? Não, pessoalmente? pesquisa. Tem empresas que a gente contrata, de fato, que fazem... De rua mesmo? De rua, vai em loco, conversar vai conversar com as pessoas, vai levantar dados. Tem, claro, que uma pesquisa prévia de dados públicos, que a gente chama, né? Que estão no censo, enfim, das próprias prefeituras, né? Mas a gente faz um mapeamento, de fato, do focado perfil. no que vocês querem. Exato. E aí tentar entregar para essa localidade uma loja bem adaptada. Tanto no tamanho, na funcionalidade de chegada, no tamanho de estacionamento, né, que é extremamente importante. Vocês viram agora o movimento das farmácias, né? Não se abre mais farmácia e não tem estacionamento. No park, no business. Né? Exatamente. Como é que a pessoa chega lá na tua loja? Como é que o serviço, de fato, que tu entrega, não é só a troca do produto que tu tem versus o valor que tu cobra. Né? É a chegada, é o que eu falo, a experiência é isso. É como o cliente chega na tua loja, como é que ele estaciona o carro ou não, ou chega a pé, ele encontra o carrinho em boas condições, entra, uma compra prática, que ele se ache na tua loja. Loja clean. Exatamente. Né? Foi-se o tempo do supermercado abarrotado de coisa, horroroso, né? E passa pela experiência. Primeira coisa que o cara entra, né, já querendo sair. Principalmente homem, né? Eu já entro olhando para como é que tá as caixas. Eu vou no mercado, eu tenho que ir corredor por corredor para não esquecer nada. E no mercado com ele, me dá uma coisa que ele vai assim no mercado, vai pegar só o que teu quer. objetivo. Teu objetivo de comprar um, teu objetivo é comprar outro. Não, ele é sempre entrar para sair. E a gente entregar essa loja, de fato, assim, adaptada ao bairro, o que a gente procura. Até o mix de produto. Se tu for uma loja Rissul de Porto Alegre, é diferente de uma loja Rissul aqui de São Leopoldo. Diferente de uma loja... tem diferenças dos mix também. Né? A gente onde vai, a gente procura. E qual é a estratégia que vocês usam para ter para personalizar, para melhorar a estratégia utilizada dentro da loja? Primeiro, entender. Sempre pessoas entender, renovando, pessoas. Né? Ouvindo muito. Porque eu falo assim, o saque ele não é ruim. O comentário nas redes sociais não é ruim. Tu tem que ouvir. Sim. Eu acho que dentro do nosso negócio, de fato, além do trabalho, de fato, do que a gente vende, do que a gente entrega de proposta de valor, cara, tem uma fonte riquíssima de dados, que a gente fala sobre dados na pesquisa. Cara, tu tem o cliente na tua loja. E eu falo assim, aquele cliente que às vezes reclama, ele tem um amor muito grande por ti. Ele só quer uma atenção. Exato, ele quer que tu melhore. Quer te chamar atenção. Ele quer que tu melhore. Porque o cliente que às vezes não tá nem aí, ele nem vai falar nada, só que ele não volta. Esse foi o grande problema do Walmart, de fato. Né? Porque o Walmart ele é um varejo generalista. Eu lembro das pessoas comentando, eu tenho um problema com quem eu falo. Com o que eu resolvo? Não tinha. Não tinha. Chegava numa loja do Walmart, eu comprei uma geladeira, eu quero trocar. Cara, é uma via crucis para conseguir. E se conseguisse? Então, esse ponto que eu vejo que é importante, né, tu tem uma fonte riquíssima de informação na tua mão. O que tu faz com isso? É isso que vai trazer diferença para o teu negócio. E aí, uma constante evolução também. A gente sempre pensar, porque, que nem a gente falou, todas essas crises, as coisas boas e coisas ruins trouxeram mudança de comportamento. Como é que tu acompanha isso? Tem que estar de olho e, principalmente, ouvido aberto. Tu tem que entender. Sim. Deixa eu te fazer agora uma pergunta como cliente, né? Se puder me responder. Por que do Viva Rissul?
O Viva Sul, na verdade, assim, inclusive a gente vai estar mudando ele, Porque tá? eu tenho certeza que muitas pessoas têm Tem, essa mas não dúvida. sabe por que tem. Mas não sabe por que tem. Eu tenho, mas ele não sabe o que eu tenho. Assim, ó, todo mundo sabe que existe programas de fidelidade e programas de relacionamento. Uhum. Sim. Mas, de fato, o que a gente fala, o que o Viva Sul a gente fala que ele tem essa cara bonita para o cliente. Mas lá atrás, o fato real dele existir, né, é dados de comportamento. Uhum. Quando o cliente se identifica lá na loja CPF com o ali. CPF, o que a gente está vendo na verdade? Né? Claro que tem que ter uma troca. Uhum. Sim. Né? A personalização que a gente fala do CRM, assim, é entender as pessoas a nível de CPF. Uhum. Esse é o grande diferencial que eu vejo hoje do varejo também, que muitas vezes a gente falava assim, tu bota uma oferta para todo mundo na TV. Cara, foi esse tempo, tá? Foi esse tempo. Né? A gente fala assim, a questão da personalização é a margem certa para o cliente certo. Né? Investimento certo para o cliente certo. Porque muitas pessoas não querem o leite. Né? Uhum. Mas entender o que ele quer. E aí entra o CRM. Aí entra o Viva Sul. Entra os programas de fidelidade. Quem entra num programa de fidelidade simplesmente por uma troca de valores, desculpa dizer, mas está com os dias contados. Né? A grande questão dos programas de relacionamento, a questão dos programas de fidelidade é tu conseguir, através da identificação lá na loja, entender como essa pessoa é. O comportamento dela, o perfil dela, e aí começar a entregar produtos, serviços mais adequados para ela. A gente não está, o sonho, né, é chegar no nível de CPF ainda, né? Entender cada um. É difícil, mas já tem que ter um tecnologia. início, né? Tem que ter um início, tem tecnologia por trás. Mas ali já traz uma média, né? De quanto. Imagina. Nossa, o nosso CPF compra na média, sei lá quanto sabonete. E às vezes nem é toda vez que passa, né? Não é toda vez que passa. Exatamente. Imagina se fosse bem assertivo, mas né? Isso que eu falo, assim, a questão do CRM, ele é dado. Dado de comportamento para tu entender e aproximar o teu serviço, o teu negócio, o teu produto com aquelas pessoas. E não é só para questão de marketing. Né? Muito CRM fala, isso é coisa do marketing. Não, é coisa da companhia, é coisa da empresa. Porque dali tu consegue entender, inclusive, o que as pessoas querem comprar e o que elas talvez não queiram comprar. Ou até melhor. Né? A gente fala que a gente tem ferramentas hoje, inclusive a gente está substituindo a nossa, que tem pré-edição. Até o que as pessoas têm pré-disposição para comprar, não, e que elas não estão comprando contigo. Por quê? Aí vem a pergunta, né? O que tu vai fazer com isso, com esse dado? Né? Mas o CRM exatamente assim, é para entender um pouco mais do cliente, mas é uma ferramenta extremamente importante para o negócio. Né? Para tu ajustar teu mix de produto, para tu entender que talvez aquelas pessoas lá, elas queiram comprar, como a gente está falando, comprar prática ou não prática, né? O que é ficar mais tempo dentro do supermercado, percorrer todos os corredores, né? Tu entendendo isso, eu acho que tu vai adaptar melhor a tua loja, o teu serviço, o teu produto, ou seja, e aí o que tu vai entrega. ajudar com isso. Porque, porque tem coisas que às vezes tu compra de tanto e tanto tempo, mas às vezes tu olhando ali, tu não vai dizer no relatório, mas a IA vai conseguir dizer, olha... Tu nem tem ideia, né, de quanto tu Leandro consome compra tal de produto. 2 em 2 meses tal produto. Então é uma coisa que tu sabe que isso vem acontecendo há algum tempo, né? A gente tem casos, para dar um exemplo, a gente sempre traz assim a questão das experiências lá de fora. A gente tem casos de CRM, de varejos dos Estados Unidos que sabem muito mais. Tem um caso, inclusive, que foi parar na justiça, né? De um pai que processou um supermercado de lá, né? Porque estava mandando promoções no ponto de vista dele erradas para a filha dele que era menor de idade, né? E lá, infelizmente, vamos dizer assim, esse pai descobriu na audiência, né, que o supermercado conhecia mais a filha dele do que ele como pai. Imagina. Porque o supermercado estava mandando promoções de lenço umedecido, fralda, e ele descobriu no meio de audiência que a filha dela estava grávida. Né? Então, pelo comportamento dela, inclusive dos acessos das procuras delas, exatamente, procurando o conteúdo, procurando produtos, né? O supermercado entendeu que aquela... Que loucura. E ele achou que estava sendo errado. Exato, ele que não sabia. Mas é entender, né? E não é à toa. E hoje, a gente fala assim, porque no supermercado não é só tu querer
dar o teu CPF lá para Sim. identificar. Uhum. Hoje, a gente fala, os dispositivos de fato, o próprio telefone, ele escuta, Sim. Sim. ele vê. Tu fala que quer comprar uma Incrível. TV, começa a aparecer televisão pra Exato, ti. o tempo que tu fica na tua timeline, no Rolando. Facebook, de repente tu parou para um conteúdo, Já gravou. tudo isso é mapeado. Uhum. Tudo isso é mapeado. Né? De tempos em tempos, né? O próprio algoritmo da aplicação entende que se tu não tem interação com o assunto, ele começa a te colocar assuntos. Né? Nossa. E aí tu fala, tô pensando em comprar um tênis. Opa, por mágica aparece uma propaganda no Google, no Facebook, no tênis. né? É muita coincidência. Né? Não é, amigo. Não é. Como que a empresa desenvolve a política de entregar valor além do preço? Né? Numa conversa aí tu comentou de um exemplo como que a política... como compartilhar um exemplo onde a política de valor fez a diferença. Que tu comentou de um caso do alface. Né? Se tu pudesse contar aí um pouquino para nós. O problema, a gente entendeu que nesse caso, né, foi, na verdade, assim, uma reclamação muito, muito grande, assim. Acho que foi um dos casos, assim, mais emblemáticos que eu já tive hoje, dentre tantos que é o nosso dia a dia, né? Por uma alface. Por uma alface. A gente entendeu que o problema não era alface. Não era alface. A cliente, na verdade, foi uma loja lá de Novo Hamburgo, né? Ela fez literalmente estadalhaço na loja. E o motivo era um pé de alface que era hidropônico, né? Que a parte de baixo das raízes estava suja. E não, na verdade, não estava suja, né? Mas, de fato, o aprendizado... vai fora ali, né? Sim, mas o aprendizado, de fato, assim, ó, que a gente tem que entender que os nossos clientes, eles vêm para a tua loja, né? Eles vêm consumir o teu produto, o teu serviço, com um propósito, né? Mas, além desse propósito, ele vem carregado de outras coisas. Do dia a dia dela, do sentimento dela, do que se ela tá alegre, se ela tá triste, se ela tá nervosa. E a gente descobriu, através do pé de alface, que essa cliente recente tinha brigado com o marido e tava descontando... Ela só quis descontar no pé de alface. No pé de alface, né? Mas isso teve um aprendizado também, que de fato, assim, como é que tu contorna, né, esses momentos de crise que a gente chama, né? Porque a gente está vivendo agora, a gente falou sobre a questão da falta de paciência, os ânimos acirrados, é 880, a tal da polarização que a gente vive, né? Que é extremo, tu é ou tu não é. Então, como é que tu lida com isso lá na loja? Por exemplo, nesse caso, né? De fato, assim, ó, primeira coisa é não enfrentar, né? É se botar à disposição, no estado de disposição, e ouvir. Eu falo assim, a gente aprendeu muito, inclusive eu fiz um curso na Disney sobre a questão da excelência do atendimento, né? Eles falam que 70% da solução de problemas que tu tem é, primeiro, se botar à disposição, né? E tentar ajudar. Acho que é escutar de fato, né? Exato. Porque às vezes a gente entendeu o cliente, mas a gente... Isso não quer dizer nada. Às vezes a pessoa nem escuta o cliente, né? É a intenção de tu escutar querendo ajudar. Isso aí, de entender realmente o que é. Muitas vezes tu não vai conseguir resolver de fato um determinado problema. Esse do pé de alface, na verdade, assim, né, a gente entendeu que a pessoa estava estressada, né, estava irritada, enfim. Depois, inclusive, ela pediu desculpas, né, por tudo aquilo que ela tinha causado, mas é realmente a escutativa que a gente fala, né? Porque tu escutar, todo mundo pode escutar, mas o que tu vai fazer com aquilo? Né? O que tu quer? E a pessoa sente, tá? Se tu tá ali querendo ajudar, escutando. E às vezes eu acho que, atenção. E se, digamos, pega uma pessoa também que não tá num bom dia, daí dá faísca. Daí dá faísca. Né? E pode acontecer. E a gente lida com gente, né? Sim. Gente dos dois lados, né? E daí eu acho que vem aquela questão do... quando se está fazendo o atendimento, é não enfrentar aquele cliente. Porque eu acho que no momento que tu enfrentou... Só tende a piorar, né? Mas isso serve, na verdade, assim, para qualquer situação, né? Na nossa vida profissional, na nossa vida social, na nossa vida em casa, né? Eu tenho uma máxima, assim, claro que a gente é ser humano e às vezes dá tela azul, né? Mas a gente fala tanto sobre a questão das emoções, né? Da gente tentar, né, lidar com as nossas emoções, reconhecer
primeiramente, que ela tá aflorando, né? Uhum. O fato do estado de raiva, o estado de tristeza, enfim, né? Mas tentar, assim, controlar, e é uma máxima que o que eu tenho, e isso serve para atendimento também, é nunca enfrentar. De fato, assim, ó, que numa boa conversa, numa boa escutativa, querendo ajudar, a gente vai chegar numa solução. Né? Bacana. O que é prioridade zero nas lojas? Prioridade zero Prioridade zero dentro das lojas do para Unidasul. tudo para resolver aquela situação. Essa é a prioridade zero que a gente chama. E principalmente, e isso está muito atrelado à questão de clientes. E quando que tu vê que tu precisa utilizar a prioridade zero, que realmente é o momento certo? Geralmente quando é um problema. Né? Com o cliente normalmente. Com o cliente. O que a gente fala assim é que a prioridade zero, na verdade, é um estado de sítio de atendimento. Que a gente para realmente tudo e presta atenção e tenta resolver de fato. E acontece uma crise, muito? né? Uma crise. E acontece muito? Acontece. E o gerenciamento de crise, de fato, mas parece que não. Acontece, sim, todos os dias. Sim. Mas é muito volume, né? E eu acho que vai aprendendo cada vez mais, né? Vai claro que é um processo de aprendizagem. Mas a gente parte pelo pressuposto que quando tu quer ajudar a pessoa, tu quer resolver aquele problema, aquele saque, que é a prioridade zero, vira uma estrelinha. E é incrível como a pessoa, o cliente, sabe quando tu quer ajudar ele. Claro que sabe. Não, né? Claro que sabe. Por isso que eu falo da questão da relação das pessoas, né? Tu sente quando a pessoa tá ali empenhada a te ouvir primeiro, né? Porque passa por isso também, né? Primeiro a pessoa tem que relatar o problema. Sim. Eu às vezes eu fico assim, realmente louco, né? Quando eu vejo alguma ação que judicial, né, por causa dos 5 centavos de diferença de um preço que estava lá na gôndola, um cartaz, e não bateu no sistema ali no contrapasso de Chicago. Cara... Uma coisa simples de resolver, né? Exatamente. Entende. Tenta resolver, né? Sabe da questão. Então, prioridade zero é muito isso. É a atenção voltada para atender de fato o cliente. Para tudo que tu tem para tá fazendo. Chegar na solução. É o foco, que a gente fala bastante, né? Foco no cliente. Cadê? Se tu não faz isso, cara, desculpa, né? Mas tu acha que tu tá no ramo errado. Né? Porque o nosso negócio é serviço, né? Lidar com pessoas, né? Exato. Os produtos estão chegando lá na doca, atenção no cliente. Atenção no cliente, tenta resolver. Porque eu tenho certeza, quando tu resolve, de fato, tem um problema. E a gente fala, né, sobre a questão do marketing de influência, né? Se tu não resolve esse problema, pode ter certeza que essa pessoa vai espalhar para 10, 20. Para todo mundo, para 10, 20, 30, e vai. Isso te indica reverberando na nossa cabeça. Mas quando tu resolve, tenho certeza, né, que essa pessoa também vai falar bem. Ou vai ficar da tua até, marca. não vai pelo menos explanar, né? Vai ficar ali quietinho. Mas geralmente, né, ela é aquele estado de confiança que eu falei lá no início das marcas, né? Tu estabelece um relacionamento através dessa confiança. Não, eu posso contar com eles. Eu visto a camisa deles. O próprio NPS, que a gente fala dos detratores, né? Sim. Os detratores, enfim, do engajamento, de fato. É muito mais fácil, né, tu ter detratores por um problema que tu não resolveu. É muito mais fácil. E a reverberação maior. Que daí que tu comentou lá, vai pro Facebook, vai pro Reclame Aqui, não sei o quê. É simples não chegar nisso. Prioridade zero. Sim, tenta ouvir. Atenção, Tenta resolver. Muitas vezes, a gente até fala, a gente vê nos dados também que muitas coisas a gente não consegue resolver. Mas o simples fato de te ouvir, ou tentar ajudar, já resolve o problema. Né? Com certeza. E para finalizar, o que a frase prazer em fazer você feliz representa hoje para a empresa? Esse, na verdade, é um alinhamento de coisas que a gente viu, né? Porque no marketing estratégico, assim, quando a gente desenvolve marcas, né, tem 2 caminhos. Ou tu tem muito dinheiro para implantar uma verdade, ou tu colhe o DNA e espalha isso aos 4 ventos. Prazer em fazer você feliz, na verdade, é bem isso. A gente entendeu que lá no DNA
da Unidasul, como, inclusive isso passa pelo Macromix, né? Claro que o RISUL tem um posicionamento um pouco mais voltado para o serviço e o Macromix é um pouco mais de oportunidade, enfim, na área de economia. Mas tem a questão da qualidade, tem a questão da variedade também intrínseca. Mas o prazer em fazer você feliz, ele está atrelado à cultura da empresa, que é servir pessoas. Né? A cultura, de fato, dos valores da Unidasul são esses, é servir pessoas surpreendendo-as com a nossa paixão pelaquilo que a gente faz. Melhor que atender. Exato. Então, de fato, assim, quando tu gosta, tu se identifica com aquilo que tu faz, aquilo que nem esses dias eu falei, eu não trabalho, cara. Eu me divirto. Coisa boa, né? Eu me divirto fazendo o que eu faço. Né? E quando tu encontra mesmo com os isso, perrengues, né? Mas é legal, perrengues. são desafiadores, né? Os perrengues são os perrengues, vão sempre existir. Mas aí ou em outro lugar, né? É como tu se coloca na frente deles. Sim. Né? Que nem a gente acabou de falar. Cara, como é que tu se comporta numa reclamação que o cliente está ali na tua frente se bravejando? Sim. Né? Vai ouvir ou vai bater de produto. frente? Exato, né? Exato. Então, assim, essa troca... E é tão legal depois, né? E realmente é um prazer... de fazer. Em fazer você feliz. Porque realmente é muito prazeroso quando tu soluciona um problema, né? Claro. Que tu vê que tu conseguiu, ou que tu faz um bom atendimento. E ele te elogiar e dizer que gostou. É muito prazeroso. Mesmo que é difícil o elogio, né? A gente não tem a cultura do elogio, assim, é difícil, né? É difícil. Verdade. Mas assim, quando a gente vê isso nas interações do dia a dia, na própria conversa que você comentaram, do diálogo entre as pessoas. Eu falo, muitas vezes as pessoas não conseguem tangibilizar por que gostam de ir no supermercado. Sim. Mas é uma soma de várias coisas. E o prazer em fazer você feliz é exatamente o prazer em fazer é o nosso negócio. É atender as pessoas, é colocar a nossa missão, de fato, é levar o alimento para as pessoas da melhor forma possível, com confiança, credibilidade, qualidade dos produtos, variedade que a gente entrega. Né? E a cerejinha do bolo é a felicidade. Que assim, a gente até é você feliz, é o resultado. De fato, assim, a gente fala, começa a problematizar o que é felicidade de fato. É um momento bom. Né? Não é aquele estado de euforia, mas é um momento bom. Então, se eu posso te entregar um serviço, um alimento, né? Um produto, e te fazer um pouquinho feliz, esse é o nosso, já é o sucesso. Muito bem. Muito legal. Tem alguma mensagem que tu quer deixar aí para os nossos ouvintes, que de repente a gente não falou que tu acha que seja pertinente? Eu gosto de falar assim, primeiro, queria agradecer de fato, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre um assunto que a gente vive isso todo dia. Muitas vezes a gente não tangibiliza isso de fato, mas é no nosso dia. Muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo, né? Meu pai até hoje não sabe o que é marketing. Né? Porque ele é o médico, é o professor, é o engenheiro, mas o que tu faz de fato? Né? É uma coisa bem intrínseca que todo mundo faz, inclusive marketing pessoal. Sim, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Então, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto que é apaixonante para mim. Né? Que vibra, né? Que a gente fala assim, quando tá mordido pelo varejo, assim, é uma coisa, é trabalhoso, é estressante. Né? Mas é recompensador ao mesmo tempo. E quando tu tá, de fato, num negócio que tu acredita, né? Que tu tem esse viés e que tu consegue influenciar as pessoas que estão ao teu lado, né? Tenha certeza que o sucesso é fruto disso, né? Tu vai chegar lá. E falar sobre varejo, falar sobre a vida do que a gente tenta fazer, né? Isso é inspirador também. Né? Muito bom, hein? Muito legal. Estamos terminando, passa rápido, né? Muito rápido. A conversa flui, né? E o ainda mais nesse assunto, né? Se deixasse, nossa, tem muitas dúvidas e trocas, acredito, aí para fazer. Mas, com certeza, né? Mais uma vez aprendemos muito, né? A gente sempre leva aí para a vida, para o nosso negócio, e com certeza muitas pessoas vão estar levando também. Então, muito obrigada por ter participado. Foi muito valioso aí essa troca. Só agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, né? Rafa, sempre disponível. Também. A gente sempre leva um pouquinho, né? A gente aprende, a gente anota, a gente leva o nosso negócio também. A gente vê que tu vibra pelo que tu faz. É importante é bonito isso, de ver. Bonito de ver. Olha, o RISUL e o Macromix está bem de marketing. Que bom. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Eu que agradeço mesmo a oportunidade. E nós, pessoal,
Temos uma novidade para contar para vocês também. Nós estamos com uma inspiração nova, né, Darlene? É isso aí. Hoje, então, é nosso último episódio aí dessa temporada. Da segunda né? temporada. Da segunda temporada, né? Então, hoje a gente vai dar uma pausa, né? Não sabemos ainda por quanto tempo, mas é por uma nova inspiração aí, né? Estamos grávidas. Então, vamos dar uma pausa aí no podcast Inspiração, mas com certeza voltaremos. Voltaremos, sim. Vai vir o Domênico Rodrigues aí. Isso Estamos aí. 6 meses, né, amor? Obrigado por tudo, gente. 10. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez tudo com muito carinho, muita dedicação, muitos contatos. Valeu muito a pena. Eu só tenho a agradecer por tudo que a gente fez até aqui. Obrigado. Isso aí. Obrigada. Também só agradecer. Acho que foi uma baita experiência, né? Acho que como desenvolvimento pessoal, né? Com trocas aí, experiências de pessoas, marcas e pessoas muito bacanas. Então, foi engrandecedor. Obrigada a todos. Fiquem bem. Valeu. Até. Até. Tchau, tchau.